A gente está entrando na reta final do projeto de leitura de A Torre Negra. Agora só faltam mais 4 vídeos para discutir as obras ali escritas pelo Stephen King e eu tô bem empolgado para descobrir o que vai vir nesse final. Como vocês devem ter percebido, eu dei um leve atrasinho na publicação desse vídeo, mas é porque nos últimos meses meu ritmo de leitura estava completamente cagado. De qualquer forma, fiquem de olho. Esse mês a gente tem vídeo sobre Canção de Susana. No mês que vem, a gente volta para bater um papinho sobre insônia. Aí depois eu vou falar de A Casa Negra e do conto Tudo é Eventual, que está presente na coletânea Tudo é Eventual. E por fim, a gente volta para comentar o 7º volume de A Torre Negra, que se chama, surpreendentemente, A Torre Negra. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a penúltima aventura do Roland Deschain e do seu catete antes deles chegarem finalmente à Torre Negra, esse local muito misterioso que eles já estão perseguindo há uma caralhada de tempo. É isso aí, e como eu disse na abertura do vídeo, hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre Canção de Susana, que é o 6º volume da saga principal e que traz algumas reviravoltas bem impressionantes para esse universo criado pelo Stephen King. Só que antes da gente acompanhar a gravidez mais bizarra do mundo, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Em 8 de junho de 2004, chegava às livrarias o penúltimo volume da saga A Torre Negra. Canção de Susana, como é chamado, é o 6º livro da série principal e segue bem de perto os eventos que a gente já viu em Lobos de Cala. Ou seja, a equipe está toda dividida. A Susana conseguiu fugir para Nova York, só que ela não está com as faculdades mentais muito equilibradas, muito certas, porque ela acabou de desenvolver uma nova personalidade que se chama Mia. Não só isso, mas a personagem também está passando por umas mudanças muito drásticas e muito rápidas, já que ela descobriu que ela estava grávida fruto de um estupro que ela sofreu lá no 3º livro da série, que se chama As Terras Devastadas. E esse é um assunto delicado, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque ele traz algumas coisas que eu não gosto muito para a personagem. Enquanto isso, Roland, Ed, Jake e o Padre Callahan também precisam se dividir. Um grupo vai atrás da Susana, tenta encontrar ela e resgatá-la das garras da Mia, enquanto o outro está tentando desvendar ainda mais os mistérios que envolvem a Torre Negra, esse ponto fixo que fica no centro de todos os universos criados pelo Stephen King. Essa jornada acaba levando os personagens a encontrarem um homem muito estranho que mora no Maine, que é escritor e que tem uma relação bem curiosa com a Torre Negra. E só um detalhe, o nome desse homem é Stephen King. Enfim, sinopse bem básica do livro aqui. Eu nem comecei a entrar realmente em grandes detalhes, até porque eu não quero dar muito spoiler, mas eu gostei bastante desse livro e eu acho incrível como ele começa a se conectar não apenas com os volumes anteriores da Torre Negra e também com esses outros livros que a gente estava lendo ao longo do projeto, mas também ele se conecta com alguns eventos que aconteceram no mundo real. E para isso a gente precisa mergulhar mais uma vez no passado do Stephen King, mais precisamente no dia 19 de junho de 1999. Saindo da ficção e indo para o mundo real, esse mundinho chato que a gente já conhece, o dia 19 de junho de 1999 acabou trazendo um dos eventos mais traumáticos já vividos pelo mestre do horror. Ele estava tranquilo, ele estava fazendo uma caminhada na beira da estrada, ali no Maine, tentando pensar em novos projetos, quando ele foi atropelado por uma minivan. Essa van era pilotada por um cara que acabou ficando meio distraído com um cachorro que estava dentro do próprio veículo, inclusive, e ali ele perdeu completamente a direção. Ele não sabe o que aconteceu, só que ele acabou atingindo o Stephen King, que ficou hospitalizado com consequências severas. Ele estava em um estado gravíssimo, um dos pulmões dele colapsou, ele teve fraturas múltiplas em uma das pernas, ele quebrou a bacia,
Os médicos até consideraram amputar uma das pernas dele, justamente porque eles não sabiam como colocar os ossos no lugar. E esse período acabou colocando o King naquela espécie de limbo entre a vida e a morte. Depois de várias cirurgias consecutivas, ele até conseguiu se recuperar com uma certa agilidade, ainda bem. Tanto que no mês seguinte ele já estava de volta em casa trabalhando em outro livro. Só que um evento dessa magnitude, dessa importância, dessa grandeza e que faz a gente contestar a nossa própria mortalidade é um evento que marca, com certeza. E o King acabou trabalhando um pouco essas questões que vieram após esse acidente da melhor forma que ele conseguia, que era nos seus próprios livros. De lá para cá, várias obras do King acabam trabalhando essa ideia do que teria acontecido caso ele tivesse morrido naquele acidente. E aí você pega alguns livros, como por exemplo Love, A História de Lizzie, e o próprio A Canção de Susana, e dá para ter uma certa noção de como estava fudido o estado mental do escritor naquela época. E por que eu estou falando isso? Guarda essa informação que ela vai ser útil depois, eu prometo. Como eu disse, o livro vai seguir bem mais a fundo a história da Susana, que está meio que correndo contra o tempo, muito por conta do bebê que está vivendo na barriga dela. E como eu tinha falado, esse bebê foi gerado depois que ela foi estuprada por um ser demoníaco lá no terceiro volume da saga principal, que é As Terras Devastadas. Acontece que a gente descobre que esse bebê, na verdade, é filho de 4 genitores diferentes. De um lado, a gente tem, obviamente, a Susana e a Mia, que são as gestantes, só que ele também tem 2 genitores, que são tanto o ser demoníaco que violentou a Susana, como também o próprio Roland. E eu sei que parece uma loucura total, mas isso até que meio que é explicado no livro, porque a gente descobre que esse ser demoníaco já tinha trepado com Roland antes dos eventos ali de As Terras Devastadas, e ele meio que acabou passando a semente dele para Susana. Problemático, né? Eu tenho uma relação bem complicada com a forma como o estupro ou a violência sexual é retratada na mídia, porque quase sempre isso abre porta para uma violência de gênero que é muitas vezes gratuita, explícita e dolorosa de assistir. E isso me incomoda um pouco nesse livro, mas eu também tenho que dar os créditos para o Stephen King, porque eu acho que ele consegue fugir de um clichê de transformar tudo isso aqui em apenas um recurso narrativo. Ele não trata todo esse evento, tudo isso que aconteceu com a Susana, como algo banal, corriqueiro. E um outro clichê que eu acho que esse livro, na verdade a saga como um todo, consegue evitar bem também, é essa ideia de que uma mulher, uma personagem feminina, precisa passar por um grande trauma, uma grande violência para poder superar isso e realmente passar pela jornada da heroína dela. Eu acho que ele consegue evitar muito bem isso, é feito de uma forma muito interessante, mas ao mesmo tempo tem algumas questões delicadas aqui no meio. Isso porque o estupro da Susana, essa violência pela qual ela passou, deixa de ser algo tão crucial ou importante para essa narrativa. Na verdade, ninguém nem lembrava disso até Lobos de Cala, que é quando ela é engravida e a gente finalmente consegue ligar os pontos. Eu acho sim que falta uma certa sensibilidade aqui, mas ao mesmo tempo não me surpreende, porque a gente sabe como a violência sexual é tratada como um recurso narrativo muito banal. E isso só veio mudar ao longo dos últimos anos, depois de alguns exemplos bem catastróficos. Mas aqui existe uma outra coisa que me incomoda um pouquinho na história da Susana, que é justamente a dinâmica racial de poder que é exercida entre ela e a Mia. A Mia, para quem não sabe, não é exatamente uma personalidade desenvolvida pela Susana. Na verdade, da história de origem dela inteira, é tudo muito complexo, muito complicado e eu acho que nem eu entendi muito bem direito. Contudo, o que você precisa saber é: a Mia é uma personagem branca e aos poucos ela começa a tomar controle do corpo da Susana. Que, aliás, vale lembrar, é uma mulher negra. Ela basicamente prende e escraviza a Susana no próprio corpo. Só que aí a gente vai tendo mais desenvolvimento, a gente vai descobrindo mais sobre a Mia e eventualmente ela acaba mostrando um pouco das suas próprias vulnerabilidades, das suas próprias fraquezas e desenvolve uma espécie de relação de cumplicidade com a Susana. E é isso que me incomoda. Claro, eu sei que o Stephen King não estava pensando em dinâmicas raciais quando ele escreveu isso.
Além disso, a gente também precisa lembrar que ele é um homem branco, que não tem muita vivência com racismo, assim como eu. E beleza, também o livro foi publicado em 2004, etc, etc e tal. Eu entendo. Mas é incômodo. E não, eu não vou comentar nada sobre aquele podcast que ficou muito famoso aí nos últimos dias e trouxe toda uma discussão sobre a escravização, sobre a glorificação da dor de pessoas negras e como isso é transformado em entretenimento, mas enfim. Tem uns paralelos aí com a vida real. Se você quiser conectar os pontos, fica a seu critério. A trama da Mia e da Susana provavelmente é a coisa que eu menos gosto no livro, por mais que eu acho muito interessante como ela é o ponto focal desse volume. É a primeira vez, eu acho, que a gente vê a Susana com tanto destaque e, ao mesmo tempo, essa gravidez dela vai ter algumas consequências severas, porque a gente descobre que esse bebê representa um grande perigo para o multiverso. Isso porque o filho dela, que ainda está sendo gerado, se chama Mordred. Sim, igual o Mordred das lendas lá do Rei Arthur e tudo mais. E assim como aquele Mordred, esse aqui também está destinado a matar o próprio pai, que nesse caso é o Roland. E com isso, forças sombrias vão acabar prevalecendo. Eu acho essa ideia interessantíssima e eu estou muito curioso para ver como isso vai ser trabalhado lá no último volume da Torre Negra. Só que, mais uma vez, o que eu estou achando mais fascinante dessa saga inteira é como o Stephen King consegue fazer uma espécie de mashup entre o faroeste e a fantasia, com aquele toquezinho de lendas de Rei Arthur e coisas do tipo. Enfim, eu tô achando tudo maravilhoso. Outro detalhe que eu acho muito interessante aqui é que no final de cada capítulo a gente vai tendo um trechinho de uma canção que vai sendo contada ao longo do livro inteiro. E caso você não tenha reparado no título do livro, essa é a canção de Susana. E ela não só se conecta à história que está sendo contada, como também serve como uma espécie de relógio anunciando o fim do mundo. Mas então, a gente precisa voltar para a parte que mais me deixou encabulado desse livro inteiro, que é Stephen King agora é um personagem de A Torre Negra. Não sei se vocês se lembram, mas lá em Lobos de Cala a gente descobre que existe um homem chamado Stephen King e que ele é o escritor de Salem, ou A Hora do Vampiro. O que significa que alguém foi lá e escreveu a história do Padre Callahan, mesmo ele tendo vivido tudo aquilo, mesmo ele tendo passado por toda aquela experiência. Essa é uma reviravolta bem chocante de A Torre Negra, e agora, nesse sexto volume, a gente acompanha alguns personagens fazendo uma visita à casa do Stephen King ali no Maine para chegar e dizer: e aí, meu filho, o que você sabe de toda essa palhaçada aqui de Torre Negra, de Rei Rubro, de Homem de Preto, qual que é a tua? Aqui, o autor conta que ele não cria essas histórias todas de cabeça. Ele é quase como uma espécie de mensageiro que descobre sobre esses personagens, essas histórias, esses lugares, esses universos inteiros através dos sonhos. E aí ele se sente na obrigação de passar tudo isso para o papel e divulgar para o mundo. E isso para mim é espetacular, não só pela forma como o próprio Stephen King consegue se inserir dentro da mitologia de uma obra que ele está escrevendo, mas também nos fornece um insight muito particular da forma como ele cria as próprias histórias. Nesse livro aqui, que é o Sobre a Escrita, que é uma espécie de obra de não ficção com dicas de escrita e uns toquezinhos autobiográficos, ele conta que não pensa muito no enredo das histórias que ele está contando. Na verdade, ele cria os personagens e deixa eles fluírem livremente, fazendo o que eles quiserem. Em outras palavras, ele não pensa muito nos fins, ele vai deixando a história se encaminhar. E isso explica muita coisa caso você já seja fã do Stephen King e conheça os finais do autor. Aliás, fica a recomendação que esse livro é muito bom e ele foi o primeiro livro que o King escreveu depois do acidente lá que, enfim, rolou. E do jeito que o personagem Stephen King explica isso em A Canção de Susana, ele meio que faz isso porque é uma representação metafísica de como ele é o centro desse universo. Esse mensageiro que precisa contar essas histórias para que elas ganhem uma certa materialidade. É bem bonito, bem interessante e eu gosto de como ele vai dando esses insights dentro da própria carreira do autor. Eu acho muito maravilhoso como ele fala, inclusive, das próprias dificuldades que ele teve ao escrever A Torre Negra e como ele pensou em abandonar esse projeto mais de uma vez, o que realmente aconteceu no mundo real. Tudo isso prepara um terreno bem interessante para o último volume da saga, mas eu acho brilhante a forma como ele decide encerrar esse volume específico,
com uma espécie de compilado de capítulos do próprio diário do Stephen King, onde ele conta um pouco do que ele está fazendo, de como é o dia a dia dele e também os planos para próximos livros que ele quer escrever. Só que aí vem a revelação. No universo de A Torre Negra, esse Stephen King morre no dia 19 de junho de 1999, depois de ser atropelado por uma minivan. E eu não faço ideia do que eles vão fazer com isso. Eu tô completamente intrigado com isso e eu acho maravilhoso como o Stephen King começa a tecer esse multiverso dele, conectando várias obras, fazendo pontos de ligação entre todos os livros que ele já escreveu. Só que ao mesmo tempo, ele faz isso também sem precisar ficar lotando de referência, de easter egg, de participação especial, de cena pós-crédito. Eu já tinha falado disso antes lá no vídeo de Os Lobos de Cala, mas eu acho muito interessante como o Stephen King consegue fazer esse surto inteiro sem que pareça um grande catálogo de venda para os outros livros, para os outros projetos dele. Diferente do que os estúdios acabam fazendo toda vez que eles tentam trazer o tema de multiverso para os cinemas. Enfim, eu gostei muito de A Canção de Susana e eu realmente achei fascinante como esse livro vai preparando o terreno para o final que a gente vai ler lá no sétimo volume, A Torre Negra. E eu acho maravilhoso como você já vê que todas as peças já estão montadas ali no tabuleiro. A gente já tem o filho da Susana, a morte do Stephen King, a participação do Rei Rubro, que é o grande vilão por trás dessa saga inteira. Enfim, eu tô doido pra ver como tudo isso vai se interconectar. Claro, tem questões que são problemáticas, tem ideias que são questionáveis, só que diferente de um adolescente twitteiro, eu acho que a melhor forma da gente avaliar tudo isso é ler criticamente e analisar cada caso. Em outras palavras, esse canal não defende a censura de expressões artísticas. Isso é coisa de milico, de evangélico e também do atual presidente da República, e, na minha opinião, não resolve nada. Só torna esses temas cada vez mais tabu, quando, na verdade, o que a gente tinha que estar fazendo era discutindo mais eles para poder desconstruir algumas ideias. Bem, se você já leu A Canção de Susana, diz aí nos comentários o que você achou do livro, qual que foi sua opinião sobre a participação do próprio Stephen King e também quais que são suas expectativas para o final da saga. E se você já leu o sétimo capítulo, por favor não dê spoiler não, porque eu estou bem ansioso, mas eu quero desfrutar da experiência. Se você ficou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e também de compartilhar o canal para a gente expandir cada vez mais a nossa comunidade. E só lembrando que no mês que vem a gente volta para falar desse toletão aqui, que é Insônia, e que também traz algumas ideias muito interessantes ali para Torre Negra, inclusive uma participação especial dele mesmo, o próprio Rei Rubro. Antes de fechar, tem uma planilha bem bonitinha aqui no box de descrição com todos os livros que fazem parte do projeto de leitura de A Torre Negra, e eu inclusive já deixei ela atualizada com os meses em que vão sair esses últimos vídeos. Então dá lá uma conferidinha, e para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Um detalhe bem interessante. Vocês devem se lembrar das esferas de Merlin, que são tipo umas bolas de cristal coloridinha, cada uma com um poderzinho especial, e que elas só aparecem quando é importante para a narrativa. Enfim, nesse livro aqui, alguns personagens pegam o 13 preto, que é a esfera mais maligna, mais destrutiva, a mais mortal de todas, e eles escondem num armário dentro das Torres Gêmeas. E fica subentendido que essa esfera acabou sendo destruída no atentado lá do 11 de setembro. Claro, eu sei, é um tópico sensível, vidas foram perdidas e tal, mas eu realmente acho muito interessante como Stephen King consegue meio que entrelaçar essas histórias fictícias com coisas que acontecem no mundo real. E eu tô bem curioso para ver como ele vai fazer isso ao longo dos próximos livros.